Com você aqui no seu programa Falando de Vida, e como havia prometido para você, hoje tem um convidado muito especial aqui na programação do Falando de Vida, e você pode fazer as suas perguntas, tá? Você que me assiste aí em todo o Brasil, no Nordeste do Brasil, você de Minas Gerais sempre está participando aqui da nossa programação, você do Rio de Janeiro que me assiste no canal 5, você de Florianópolis também que me assiste no canal 47, você de Brasília também ligado na Rede Mais Família, e você de fora do Brasil que está me assistindo no canal do YouTube, você pode mandar suas perguntas aqui, tanto no WhatsApp 11 São Paulo 96504 9910, como também mande as suas perguntas no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Eu tenho a satisfação de receber aqui, nesta noite especial, o pastor Roberto Cruvinel. Ele é bacharel, mestre em teologia, especializado em filosofia cristã, diretor da Escola Teológica Pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, licenciatura em História e Letras, professor de grego bíblico, radialista e apresentador. Aqui no programa Falando de Vida, queremos receber o pastor Roberto Cruvinel. Muito boa noite, pastor. Que bom recebê-lo aqui. Boa noite, Bispo Everson. É um prazer para mim, você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Vou trazer a minha saudação costumeira, que em todos os seus programas eu compartilho, que é Heirene tu Kyrio, mais uma vez, Heirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, ou Reharis Kai Heirene tu Kyrio, a graça e a paz do Senhor. É muito bom estar com você. Bom, pastor, já que o senhor já saudou, né, as pessoas com a paz do Senhor em grego, já vou deixar a primeira pergunta aqui. É importante a gente conhecer o original grego da Bíblia, né? Porque principalmente as cartas de Paulo, né, elas foram escritas na língua grega, né? Não foi na língua hebraica. E algumas pessoas têm algumas dúvidas, né, sobre a tradução de uma Bíblia de uma maneira, a tradução da Bíblia é de outra maneira. Qual seria a tradução mais fidedigna? E a importância da pessoa fazer o grego, é importante? Eu tive um professor, na verdade, o reitor da faculdade onde eu estudei, ele brincava muito que a melhor tradução é a revista corrigida por mim corrigida, não é? Historicamente, o protestantismo, ele nos dá a liberdade de interpretar as escrituras, para o bem ou para o mal. De fato, é muito importante ter um conhecimento das línguas originais, em qualquer obra literária. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, né? Nós temos hebraico, aramaico e algumas palavras em persa, e o Novo Testamento em grego koiné, ou grego helenístico, que é o grego que era usado na época de Alexandre o Grande. Na verdade, o grego antigo, eu fiz língua grega na USP, o doutor Henrique Graciano, nós temos ali ático, jônico, então se você vai até o bizantino com dialetos gregos, né? O Novo Testamento foi escrito no grego koineu, que é o grego comum, ou o grego helenístico. E a importância de conhecer as línguas originais é porque você vai conhecer algumas peculiaridades. Por exemplo, a Bíblia fala assim, eu rogarei ao Pai, não é? Evangelion Katai Ioannis, Evangelho de João, não é segundo João, São João é de origem romana, então é Evangelion Katai Ioannis, Evangelho segundo João. 14:16 é assim, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. A palavra outro ali no texto, em grego, está no acusativo, é alon, que vem de alós, é outro da mesma espécie. Diferente do que está lá em Gálatas capítulo 1, quando diz alguém pregar outro evangelho, a palavra grega lá é heteros, quer dizer, outro de tipo diferente. Uma palavra, por exemplo, consolador. Quando você fala de consolador, você pensa o quê? Alguém que te dá o ombro, isso, né? Alguém te consola no sentido de você estar choroso, mas a palavra grega é parácletos, não é paracleto não, viu pessoal? É parácletos. Pará, ao lado, kalel, chamado. É uma palavra usada para um advogado, alguém que está ao teu lado para te levar, te orientar. É muito importante o conhecimento das línguas originais, mesmo porque, Bispo Everson, grego é mais fácil que inglês, né? Sim. O inglês é língua alienígena, e o grego está para todo lugar. Ó, microfone, micros, pequeno, fone, voz, não é?
Mesopotâmia, Meso, meio, Potamos, rio, gráfica, grafê, escrito. O grego está para todo lugar. É isso aí. Bom, vamos aproveitar aqui a presença do pastor Roberto Cruvinel. Sempre aqui na nossa programação, nós temos falado muito da importância de você ser um praticante da palavra. Insistimos, persistimos para que as pessoas obedeçam a palavra. E a concepção de todos, o pastor Roberto Cruvinel, é que todos vivem a palavra. Qualquer igreja que você for, a pessoa vive a palavra. Você pode ir em qualquer igreja. Até os testemunhos de Jeová dizem que vive a palavra. Os católicos também. Não, nós temos fundamentos bíblicos, nós temos bases bíblicas. Pastor Roberto, primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: como identificar, né, um ministério, uma igreja, que ela funda suas bases em cima de um versículo bíblico, 2 versículos bíblicos, e aí ela fala para o povo, ó, nós seguimos a Bíblia, porque ó, esse versículo bíblico que nós praticamos. Mas as demais coisas, elas estão totalmente fora do contexto bíblico. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Nós podemos fundamentar uma igreja em cima de uma passagem bíblica, de um livro bíblico apenas, e ali eu construir minha denominação? Na verdade, a igreja deve ser fundamentada sobre Cristo. Mateus 16, 18, Jesus diz assim, ó, oikodomesso ecclesia mu, eu edificarei a minha igreja, e usa o pronome possessivo, né? Então, a igreja deve ser edificada sobre Cristo. E a igreja deve ser orientada pelo Espírito Santo. O Evangelho de João diz que ele guia na verdade. Porém, isso não exclui a necessidade de estudar a palavra, porque o conhecimento é libertador. O Evangelho de João diz 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36, se ele te libertar, você é verdadeiramente livre. Jesus, ele é a verdade. Ele diz lá em João 14,6, ego emi rerodós kai realep e acarrezou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, existem coisas complicadas de entender, bispo? Sim. Tiago 1,22 diz, ser depois, já até citou aí agora, ser depois praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pedro, ele cita isso lá na segunda epístola de Pedro 3,16, diz assim, que existem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, ou os ignorantes, torcem para a sua própria perdição. E ele termina no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento. Tem pessoas que procuram uma espiritualidade sem Bíblia. Ora, quando você só estuda e não ora, você pode se tornar uma geladeira. A geladeira só serve para conservar o que já morreu, você não coloca nada vivo lá. Mas quando você só ora e não estuda, você pode se tornar um fanático imbecilizado. Vamos dar alguns exemplos. Alguém lê a Bíblia assim e diz assim, se você não se tornar como uma criança, não herdará o reino dos céus. Aí a pessoa pega um carrinho no final do culto e as irmãs bonecas e fica brincando. Uma outra coisa, as pessoas hoje, é notório, aquelas campanhas judaizantes, por exemplo, né? Eu vou pregar de talit, eu vou colocar o mezuzá, mas a pessoa não quer se circuncidar. E aí a Bíblia diz o quê? O fim da lei é Cristo, justiça de tudo o que nós vivemos, a recaine de até, que é a nova aliança. Então é importante não conhecer a palavra. A Bíblia diz, medita nela, de dia e de noite. A Bíblia diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É muito importante, o bispo Emerson, nós conhecermos que o conhecimento é libertador. Conhecimento e prática é libertador. Sim, e já tem uma pergunta, olha, antes mesmo do pastor Roberto estar aqui, eu já tinha liberado o WhatsApp, né, para as pessoas participarem do programa. Se você quiser fazer uma pergunta aqui para o pastor Roberto Cruvinel, inclusive sobre a importância do grego, né, da importância do conhecimento bíblico, se você tem dúvida se isso é importante ou não, né, faça a sua pergunta. O Leonardo, ele fala assim, pastor Roberto Cruvinel, como é que o senhor explica a frase, a letra mata e o espírito vivifica? Eu não acho tão importante ser um conhecedor da Bíblia, mas sim provar os poderes de Deus e da sua divindade. Então, o que o senhor responde para o Leonardo aqui? Você está citando o texto de Coríntios, né? O que Paulo está falando aos Coríntios? Ele está falando sobre a diferença do ministério da lei e o ministério do Espírito, o ministério da graça. E aí foi exatamente o texto que eu falei, que o texto fala da recaine diatec, ministros de uma nova aliança. Quando a Bíblia diz que a letra mata, ele não está dizendo que estudar mata, não é? Tanto que a Bíblia ensina, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que a palavra de Deus ensina.
A Bíblia ensina a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O Antigo e Novo Testamento fala sobre isso, não é? A letra, quando diz a letra mata, está dizendo que o ministério da lei não salva ninguém. A lei, ela é aio que aponta a Cristo. E aí o texto, querido irmão, ele faz a diferenciação do ministério. Agora tem que colocar óculos, hein, irmão? Estou novinho, né? Já passou dos 50, pastor? Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Uns 45. Muito obrigado, eu tenho 59, meu irmão. Ah, por isso que você está usando óculos, então. Usou óculos, o pessoal fala, passou dos 50. Eu até os 50 não Eu usava ando de moto, você sabe que quem anda de moto, meu amigo, quem anda de moto, ele não envelhece, né? Não tem vaga para idoso, para motociclista. Então você pega o texto bíblico e você vê escrito lá que o ministério da lei é escravizador. Sim. E o ministério da graça é libertador. Então, pela lei, ninguém pode ser salvo. E é exatamente isso que o texto diz. A letra mata e o espírito vivifica. Não é? Aí eu digo, texto fora do contexto gera pretexto. Quando a pessoa pega o texto bíblico, não é? E tira esse texto fora do contexto, ela acha pretexto para falar uma série de situações. Não é? Está aqui, ó. Aqui. Capítulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, diz aqui, 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da antiga aliança, da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que o contexto explica o texto. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, está falando lá de Moisés, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Eu vivo esse ministério. O ministério da justiça, o ministério da graça. Agora, se a pessoa quiser viver pela lei, ela será julgada pela lei. Tá certo. A Marlene do Rio de Janeiro também está fazendo uma pergunta aqui para nós. Final do telefone 0503. Obrigado, Marlene, pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao programa Falando de Vida. Ela cita aqui que a maioria das igrejas hoje trazem a teologia da prosperidade. O que nós achamos da teologia da prosperidade, pastor Roberto Cruvinel? Muitas igrejas hoje têm aquela teoria, né, do dando para receber, você planta, você colhe, né? Então para você tem que ser cabeça, você tem que prosperar. Todo mundo tem que ser cabeça, todo mundo tem que prosperar, todo mundo não pode passar problema financeiro. Qual é a visão bíblica sobre esse aspecto? Então, irmãos, nós chamamos na teologia unilateralidade de apreciação doutrinária. Você escolher uma doutrina em detrimento da outra, e aí se torna deletéria e perniciosa, se torna herética até. Por exemplo, Deus é poderoso para prosperar alguém? Óbvio, o Antigo Testamento mostra, o Novo Testamento diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordando, sacudida, vos entrará no vosso regaço. Agora, Jesus não morreu na cruz para enricar ninguém. A mesma Bíblia que diz que é possível o Senhor prosperar alguém, diz assim, ó, no mundo tereis aflições, tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer ver um texto que muita gente fala errado, bispo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não está escrito isso na Bíblia, nem no texto grego, nem em lugar nenhum. E a teologia da prosperidade usa esse texto para dizer, não, Deus vai te dar tudo, vai te dar casa na praia, vai te dar carro do ano, se a sua mulher for feia, vai te dar uma melhor. Quem prometeu dar tudo foi o diabo, tudo te darei, se prostrado me adorares. Deus não é uma aplicação financeira. Deus é o Senhor da glória que deve ser honrado com as nossas vidas. Eu gosto daquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu creio num Deus que prospera, mas também eu creio que a pessoa tem que trabalhar. Provérbios vai ter com a formiga o preguiçoso, não é? O evangelho não é mágica. O evangelho não é mágica. A contribuição é bíblica? É lógico que sim. Deve-se contribuir na casa de Deus? Sim. Deve-se manter obra missionária? Sim. Não é? Agora, usar Deus como uma questão mágica é errado. Quando a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus a sua justiça e todas estas coisas, Mateus 6,33. Que coisa? Versículo 31, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Eu sou peremptoriamente contra a teologia da prosperidade, porque na teologia da prosperidade vê o bojo de uma série de outras doutrinas complicadas,
que beiram muitas vezes a questão, a feitiçaria, né? A feitiçaria. Por exemplo, perdoar a Deus. O senhor perdoa a Deus, irmão? O senhor é psicólogo. Como é que eu posso perdoar Deus? Não é? E não no sentido de a mágoa por si, mas no sentido de uma fórmula mágica. Eu acho complicado esses negócios aí. Exatamente. Tem uma pergunta difícil aqui, hein, pastor Roberto? Acho que o senhor não vai conseguir responder essa aqui, não. A Margarida de São Paulo, ela fala assim, olha, já tentei tirar minhas dúvidas bíblicas e não consigo, pois cada pastor prega uma coisa diferente. Como eu vou saber se aquilo que o pastor está pregando, se é da Bíblia ou se não é? Simples. Está escrito? Ponto. Está escrito? Ponto. Agora, está escrito corretamente interpretado. Por exemplo... Então, aí essa questão, pastor Roberto, apenas cortando um pouquinho, não é propriamente estar escrito, né? Porque tem muitas coisas que estão escritas e às vezes tem uma interpretação, uma tradução em cima daquilo, né? Porque às vezes o que confunde é que a pessoa pega o que está escrito e assim, então está escrito, irmãs permaneçam caladas na igreja, que não é permitido a irmã falar. Mas por que está escrito? Quem escreveu? Que época? Aí eu que momento? Recomendo vir fazer um curso teológico comigo, né? Sim. Porque eu tenho mais de 40 anos de estudo bíblico e levo essa questão a sério. E eu sempre digo aos meus alunos, não é o que a sua denominação diz, é o que a Bíblia diz, e é que a Bíblia é corretamente interpretada. Por exemplo, a pessoa pega lá o texto de Deuteronômio 22:5, a mulher não usará roupa de homem e tal, mas o texto não está falando de calças compridas, mesmo porque é calças, viu, irmão? Não é calça, é calças, calça uma perna, calça outra perna. O texto não está falando disso mesmo porque não existia. Isso é um anacronismo, é colocar num tempo histórico algo que não é daquela época, num momento histórico, algo que não é daquela época. Ali está falando, na verdade, de roupa peculiar de mulher, questão de homossexualidade. Por exemplo, pegar o texto de Isaías dizendo a mulher, e Deus tirará as redezinhas, os perfumezinhos. O texto está mostrando que há um juízo de Deus por uma rebelião. Interessante você ver que esse negócio de uso e costume sempre é sobre mulher, né? Um homem não, um homem pode ser vaidoso, ele pode usar o terno e tal, a mulher pode usar... Não, tá errado isso daí. Aliás, investe na tua mulher, viu, crente? Pega um texto de 1 de Pedro 3, o enfeite das mulheres não seja no frisado dos cabelos, mas não está proibindo. Se você ler o contexto, está falando que o interior é que permanece, porque o exterior, nós perdemos o cabelo, eu tive que fazer implante, na verdade. Nós ficamos enrugados. Pensei que o seu cabelo tinha crescido naturalmente. Não, eu fiz implante. Você se sentir bem, aliás, a minha princesa Carla, te mandar um beijo para ela, fez questão, você se sentir bem é muito bom. Não é? Por exemplo, existe aí a teologia da miserabilidade. Do mesmo jeito que tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da miserabilidade. Quanto mais feio, mais santo. Não, está errado. Então, como é que é? Você vai ler a Bíblia corretamente interpretada, entender questões hermenêuticas. Por exemplo, o que é uma figura de linguagem? Quando a Bíblia diz, a minha cama anda das minhas lágrimas, você está chorando tanto que sai... Não, aquilo é uma hipérbole. Quando você diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos, qual morto é literal, qual morto é figurado? Sim, é? sim. Agora, um curso sério de hermenêutica vai te ajudar. Estar numa igreja séria que prega a palavra... Irmãos, igreja de movimento não vai te edificar. Eu acredito que doutrina gera experiências, êxtases até, bíblico, mas isso não é doutrina. Você está numa igreja que você tem palavra, isso vai te edificar. Tá certo, deixa eu fazer uma pergunta então minha aqui para o senhor. Por exemplo, como eu faço uma boa exegese bíblica, né, para ter essa hermenêutica? Por exemplo, vamos citar isso aqui que eu coloquei como ponto, né? Eu lia lá na Bíblia, né? Mulheres permaneçam caladas na igreja conforme determina a lei. Que lei que determina isso, né? Então vamos pensar, vamos procurar. Aí fui lá na lei de Moisés. Moisés algum dia mandou alguma mulher ficar calada? Não mandou. Vamos ver o que Jesus disse. Jesus nunca mandou mulher ficar calada na igreja. Ou seja, que lei era aquela que mandava as mulheres ficarem caladas? Será que é a lei dos romanos? Isso é fazer uma exegese, um estudo? Você fez uma pergunta, como diz a garotada, da hora, né? Porque o Paulo escreve isso aos Coríntios. Quem governava a Grécia eram os romanos, estava debaixo da submissão romana. Então, provavelmente, era uma lei de Roma que as mulheres não podia trabalhar, como não podia separar. Nas sinagogas, as mulheres eram separadas. Então, quando você vai interpretar o texto, primeiro, o que é hermenêutica? É a ciência
da interpretação bíblica. E o que é a exegese? É a arte em aplicar essa ciência, inclusive usando as línguas originais. Eu dou aula nessa área aí. Sim. Nosso seminário tem curso aí de hermenêutica. Então, observe, você lê o texto, e aí tem aquela polissemia lexical, por exemplo, a palavra nomos, lei. A que lei se refere? Por exemplo, a palavra batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo em água salva? Não. Mas o texto diz que quem crer e for batizado será salvo. Só então esse batismo não é em águas, é outro batismo. Do que se refere? E aí nós vamos descobrir, paralelismos verbais. O que aquela... É ruim isso. Você pega uma palavra, lembra da concordância bíblica do seu tempo? Da concordância? Você pega a palavra lei e acha que todos os versículos com a palavra lei significam a mesma coisa, e não é. A palavra homem, antropos, todas as palavras, não é. Fé, não, fé. Fé em Hebreus 11:1 é uma coisa, em 1 Coríntios 12 é outra, em Gálatas 5 ainda é outra. Isso se chama polissemia lexical. Poxa, pastor, que difícil então de entender a Bíblia. Não, não é. É só ter um pouquinho de esmero, cuidado, dedicação, não é? E você vai entender. Tem muita gente que pega palavras, por exemplo, a palavra salvação. No Antigo Testamento está falando de salvação de ir para o céu? Não. O judeu nem tinha essa concepção. Fulano foi salvo, aí já vai lá o pregador prega, pois ele foi salvo, foi estar lá com Jesus. Aonde? Porque não tinha essa concepção, entendeu? Então nós temos que ter maturidade para colocar e entender um pouco de conhecimento para entender o que o texto está dizendo. Tá certo. A Vanusa do Rio de Janeiro também faz uma pergunta aqui para nós. Ela fala assim: o que o senhor acha, pastor Roberto Cruvinel, sobre a lei moral e a lei cerimonial criada pelos adventistas? Eles não praticam toda a lei, e a Bíblia diz que todos aqueles que não permanecem em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las estão debaixo de maldição. Existe lei moral e lei cerimonial? Não, na verdade eles batem muito na questão do sábado. O decálogo que está lá em Êxodo 20 coloca os 10 mandamentos, certo? E aí no capítulo 5, versículo 15 de Deuteronômio, mostra que essa questão é um memorial para os judeus. E aí eles fazem a divisão entre lei moral e a lei cerimonial. E aí o que a Bíblia Sagrada diz com relação a Jesus? Jesus disse nos 2 mandamentos, resumiu em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos homens como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, valorizar a você e exteriorizar isso numa comunidade. Agora, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 15, 28? Pareceu bem ao Espírito Santo. Ora, os adventistas creem nessa palavra. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum além desse. Está falando de sábado? Não está, não é? Então, lá está falando de carne sufocada, não é? De questões de ídolos, só. Por quê? Porque havia dissensão, essa mesma dissensão entre uma visão judaica dentro do cristianismo. Aliás, o cristianismo era considerado uma facção do judaísmo, como os essênios, como os saduceus, etc. É importante interpretar o texto em cada tempo. Eles colocam lei cerimonial e lei moral. Essa aqui permanece, essa aqui foi abolida. Quem? Mas aonde está escrito isso? Então. A minha Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei para que eu possa usufruir da graça. Ou seja, uma lei eu tenho que praticar, outra eu não tenho, ou pratica. Aquele que falar no i ou no tio da lei será julgado. Eu acredito que quem quer guardar o sábado fica à vontade, se circuncide também. Então, a circuncisão não. Não quer, né? Circuncisão por que não faz, né? A pedra molada. Aí a circuncisão é no coração. Agora o sábado você tem que ir na prática, né? Uma outra pergunta aqui, me fugiu aqui, mas quando o adventista, o pastor Roberto Cruvinel, quando o adventista ele guarda o sábado para ele, mas ele se utiliza do trabalho de outras pessoas que vão trabalhar no sábado, por exemplo, eu não trabalho no sábado, sou médico, mas eu não trabalho porque eu guardo o sábado. Mas se eu passar mal, eu vou correndo para o hospital e o médico vai me atender. Exigir o trabalho de outras pessoas, ou seja, eu não trabalho, mas eu acendo a minha luz, uma pessoa está trabalhando para eu ter luz na minha casa. Eu abro minha torneira, alguém está trabalhando para ter água na minha casa. Não é pecado também usufruir? Porque se é pecado trabalhar no sábado, eu usufruir do trabalho de uma outra pessoa também.
Eu nunca pensei sobre isso, mas de fato seria uma certa hipocrisia, né? Não, uma certa hipocrisia, porque, por exemplo, eu vou pegar o ônibus para ir até a igreja adventir, porque congregar eles podem no sábado. Então eu pego um ônibus... Mas ele não tem uma explicação somente o que é necessário, sei lá. O que eu digo a vocês é o seguinte, vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Jesus é o Senhor até do sábado, como é do domingo, da segunda. Para mim, este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei e serei feliz. Existem cristãos que idolatram no domingo. Sim. E está errado então, também. Essa pergunta eu estou lhe fazendo, por quê? Porque eu tenho aqui uma participação do médico, ele não trabalha sábado, mas se ele precisar do serviço de outros médicos, ele vai utilizar do trabalho do outro. Ou seja, ele não pode trabalhar, mesmo que o trabalho dele seja para fazer o bem, ele é vedado pela igreja de trabalhar. Mas se ele precisar de um médico, ele vai até um amigo que trabalha de sábado, ou seja, um pecador, né, que está trabalhando de sábado, entre aspas, um pecador, para usufruir desse trabalho. E seria muito sentido, né? Seria uma hipocrisia. Não tem sentido, é verdade. Não tem sentido uma questão como essa. Pastor Roberto Cruvinel, daqui a pouquinho nós vamos passar aqui. Tá bom. Inclusive, se a pessoa fizer um curso grego para aprender mais profundamente da Bíblia, o senhor atende qualquer pessoa do Brasil? Sim, eu tenho aluno na Bélgica, tenho alunos na Espanha, tenho alunos em Portugal. E como é que é feito? É uma videoconferência? Não, o curso de grego é todo online. Todo online. Então, na verdade, online eu tenho curso de grego, do Novo Testamento, e a minha proposta em até 6 aulas, o curso fica disponível durante o ano na plataforma. Minha proposta é assim, até 6 aulas você está alfabetizado, alfa, beta, gama, delta, vai estar pronunciando, lendo as palavras, traduzindo de forma literal, traduzindo equivalência dinâmica e analisando as palavras. Até 6 aulas. Tem lá material, PDFs para baixar, tem direito de certificado e é barato, irmão. Eu fiz para o pessoal poder estudar. Além desse, eu tenho um curso de escatologia, que é aquela questão, quando é que Jesus vai voltar? Não é? Vamos falar... E é fácil aprender a falar o grego, assim, porque a gente tem o ditado popular, né? Quando a pessoa fala muito confuso, muito enrolado, pô, mas tá falando grego? Tá falando grego. Mas, por exemplo, você fala, vamos pegar algumas palavras, vai. Fósforo. Luz. Microfone, micros, pequeno, fone, voz. Gráfica, grafê, escrito. Epiderme, epi, sobre pele. Então, o grego está em todo lugar. Inglês, gente, é língua alienígena, é anglo-saxã. Fala uma palavra inglesa que você fala todo dia. Todo dia, não? Então você fala. Não, falar todo dia não, né? Não falo. Mas microfone é todo dia. Ah, microfone é todo dia. Pois é. Offline, por exemplo, a gente fala. Offline é inglês, mas... Então, uma palavra que a gente fala constantemente... Você viu que você até titubeou para dizer offline, mas microfone. Microfone, Mesopotâmia, Bíblia, pronto, tudo é grego. Tudo é grego, né? Biblos, é livro, biblion, o livro, certo? Ta Biblia, os livros. É muito fácil. Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte. Só mandar uma mensagem aí para mim no meu WhatsApp que tá aparecendo aí, ó. Fazer o seguinte, tá aparecendo o WhatsApp. A pessoa primeiro vai passar, ó, você que quiser aprender o grego, você vai mandar uma mensagem para o pastor Roberto Cruvinel, pergunta o valor que ele cobra do curso e o senhor vai dar um desconto para as pessoas que entrarem em contato. Tá bom. 10 pessoas. Vamos fazer o seguinte, ó, você vai pagar de 599. Não, mas não fala o valor, não. Vou falar agora, mas vou dar um desconto. Já foi, né? Vou dar um desconto grande. Mas para as 10 primeiras que só ligaram. Só para as 10. Peraí, de fazer. Não. 459. 459. Dá 100... De 599 para 45,99. Não, 459. De 599 por 459. Isso o curso todo? Tudo, tu não paga mais nada, divide em 3 sem juros. Tá bom. Não paga mais nada. Tem direito de certificado, tudo. Tá certo. Então, quem quiser, entre em contato, né? E chora aí, vê lá o que você pode... Eu vou fazer o seguinte até. Quem quiser estudar teologia comigo, teologia, que eu tenho curso básico, médio, avançado, eu vou dar um desconto grande e vou mandar um livro de presente. Tá bom. Tá, então entre em contato e você que quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, é só você entrar em contato nesse WhatsApp que está aparecendo. Olha, pode continuar mandando suas perguntas, nós vamos a um break agora, é rapidinho. Olha, falei uma palavra em inglês, break. Nós vamos a um break agora rapidinho e voltamos já já com você no programa Falando de Vida, hoje recebendo aqui o pastor Roberto Cruvinel, que está falando sobre a importância de nós conhecermos mais
a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia. Alguns ministérios, sequer você precisa levar uma Bíblia. Daqui a pouquinho tem essa pergunta do pastor Roberto Cruvinel, o que ele acha disso, ministérios que você não precisa levar a Bíblia, você não precisa levar a palavra, simplesmente você faz um monte de oração, e o pastor prega lá um versículo lá da Bíblia, e vamos continuar no culto, louvor, muita adoração, né? O que isso vai trazer de benefícios para as pessoas? Mas isso daqui um pouquinho, depois do nosso comercial aqui no programa Falando de Vida. Eu volto já com você. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, tudo se perde. Ser um construtor de Cristo é escolher a rocha que não falha. É viver os ensinamentos de Jesus mesmo quando os ventos sopram contra. É edificar uma vida de fé, amor e obediência. Qual é o alicerce da sua vida? Venha construir conosco. Mande uma mensagem e junte-se a nós. 11 96504 9910. Construtores de Cristo. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida, aqui no Altar da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, hein? Fazemos aqui realmente, né, esse cenário aqui, cenário muito importante, porque daqui nós fazemos tudo, né? Daqui nós pregamos a palavra, daqui nós fazemos nosso culto, daqui fazemos nosso programa, e é muito bom estarmos aqui com você. Sempre eu tenho falado em todas as nossas programações sobre a importância de nós vivermos o Evangelho. E hoje eu trouxe um especialista, né? Especialista na palavra, um especialista na tradução bíblica, né? Um especialista no estudo bíblico, tanto do grego como também do hebraico, que tem aí nos ajudado muito, né? Nesse aspecto. Pastor Roberto Cruvinel, no último bloco eu falei para o senhor que ia fazer essa pergunta. Ministérios que as pessoas chegam ali, eu vim de uma igreja onde eu fui membro, mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, depois eu fui obreiro dessa igreja mais 1 ano e meio, depois eu fui pastor. E quando eu me coloquei ali como um pastor, um dia um rapaz me perguntou, livro de Filemon, é Novo ou Velho Testamento? Eu falei, é velho. Aí quando eu fui ler, falei, putz, é novo, ou seja... Você já era pastor? Já era pastor, né? Um pastor auxiliar, mas não sabia. Chato, hein? Depois de pastor é que eu fui saber onde os livros da Bíblia, não sei o quê, cada Bíblia, nem isso nós sabíamos. Por quê? No culto, o pastor chegava, a parábola das 10 virgens, e acabou, fazia aquela pregação, 10 minutos, 15 minutos, e terminou. Ou então chegava, falava sobre Lázaro, sobre o mendigo, sobre isso, aquela passagem rapidinha e acabou, né? Agora, quando ia falar sobre a campanha, sobre o sacrifício, o voto, aí ele levava 40, 50 minutos de explicação, ou orações, expulsação de demônios, essas coisas, aí levava o culto inteiro. As pessoas que estão nesses ministérios, e hoje são muitos, né? A grande maioria hoje, nós não podemos negar isso, são igrejas que você tem lá poder de Deus, manifestação, e muita oração, muita música, muita canção, muito poder e pouca palavra.
o senhor vê como, qual é a sua visão sobre esses ministérios? O senhor acha que é certo isso? O senhor acha que, pelo menos para a pessoa iniciar no ministério como esse, seria bom, porque depois ela vai se preocupar em conhecer mais a Bíblia? Qual é a sua visão sobre... Então, irmão, equilíbrio é importante. O louvor na igreja é importante. Agora, um louvor, inclusive, coerente, né? Porque o louvor tem que estar em linha com a palavra. Hoje se canta muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, o bispo, hoje se cantam canções que poderiam se cantar em qualquer religião. E se canta no púlpito das igrejas porque é uma questão mercadológica. Eu sou de uma época, bispo, que nós íamos para a escola bíblica dominical. Não é? Os crentes eram instados. Você não era ordenado um obreiro se você não fosse frequentador de escola bíblica dominical. Culto doutrinário. Reunião de oração. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Eu tenho muita preocupação com púlpitos sem palavra. Porque a adoração, você está glorificando. A Bíblia diz que o Senhor está procurando os aletnoi proskinetai, verdadeiros adoradores. Isso não é afinação, não é como você toca. Eu gosto de tocar também, mas não. É o coração quebrado e contrito. Está lá em Salmos 51, Salmos 51, 17. O coração quebrado e contrito não despreza. Agora, como é que você vai saber o caminho? Eu preguei esses dias na nossa igreja lá em Barueri, que nós somos o povo do caminho, antes de ser assembleiano, o batista, o Graça e Vida, como da nossa igreja também lá de Arujá. Não, você é do caminho. Agora, como é que você trilha o caminho? Você tem que ter um mapa. Qual é o mapa? É a Bíblia. Como é que você sabe onde você vai chegar? E eu tenho dificuldade com esse negócio de 10 minutos, e também daqueles pregadores que só tem 3 mensagens. Daqueles pregadores que ficam enchendo linguiça, aleluia, glória a Deus e aleluia. Mensagem tem que ter começo, meio e fim. Não é? Você tem que introduzir o povo, saber qual é a vontade de Deus, e isso tem que estudar. Primeiro, que Deus não é Deus de preguiçoso. Camarada fica dormindo o dia inteiro, depois quer pregar a palavra. Vai estudar a palavra, o que você vai entregar. Eu tenho muita dificuldade, eu sou muito convidado para pregar, as pessoas me convidam a pregar, mas se falar que vai me dar 10 minutos para pregar, nem me chama. Não me chama. Eu vou ouvir outros irmãos em outro lugar. Pastor, mas isso é soberba? Não, eu tenho um ministério para pregar a palavra. Então me dê tempo para pregar a palavra, porque eu tenho que entregar para o povo aquilo que Deus colocou no meu coração, sem correção à palavra. Por exemplo, o senhor falou de Corinto. Aí nós vamos explicar que, por exemplo, aquele texto de Corinto que o senhor falou, estou pregando lá sobre Corinto. Corinto era uma igreja no istmo do Peloponeso, uma igreja portuária, muito pecado. Por isso tinha muito problema. Tinha muito poder de Deus e muita carnalidade. E aí você vai explicar aquele contexto, para a pessoa entender do que se trata. Senão acaba falando besteira. Agora, muita gente gosta de emoção, né? Não é aquele canta, minha gente. Canta o círculo de oração, triângulo de oração, quadrado de oração, quitógono de oração, canta os vasos, os tapueres, a xícara, canta tudo. Não é? E o que liberta? O que liberta é a palavra, irmãos. A Bíblia. Você pega a Bíblia de um crente, irmão, eu tenho muitas Bíblias, eu estou aqui com o Novo Testamento grego, está aqui ó, na minha mão, o Novo Testamento grego, não é? E a Bíblia em língua portuguesa que eu uso. Você pega a Bíblia, tem uma marca de dedo. Você mexe nela, não é? Nada contra a tecnologia, né, irmão? Mas hoje, a Bíblia, inclusive Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Hoje tem irmão que, se der uma Bíblia desse jeito na mão dele, ele não vai achar nada. Nada. Ele vai lá no aplicativo, ele coloca, legal, é rápido. Nas minhas aulas, meus alunos não podem usar índices, e a Bíblia não tem índice. Tem que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí vai. Até o final, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Ai, pastor, só está mostrando conhecimento. Não, estudei. Tem para dar. Um pregador tem que ter para dar. Senão, abre mão, vai ouvir outra coisa. Não ouça pregador, não. O José de Poares está feliz aqui de te ver no programa, falou que te ouve sempre na rádio, mandou um abraço aí para o pastor Roberto Cruvinel. Aqui nós temos a participação da Sheila do Rio de Janeiro. Pastor, me responda uma pergunta. A paz do Senhor, boa noite. Sou do movimento pentecostal, mas sempre acreditei e gostei de estudar a Bíblia. E concordo com tudo que vocês estão dizendo aí agora. Minha dúvida é, devo sair do movimento pentecostal? Acho que não, eu sou pentecostal.
Eu sou pentecostal clássico. Qual a mensagem do movimento pentecostal? Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. Essa é a mensagem, olha que simples, não é isso? Não é? Agora, se alguém disser assim, para você ser crente, tem que dar sua casa. Se alguém disser assim, não é movimento pentecostal, isso é outra coisa. Se alguém disser para você, você tem que quebrar a maldição dos seus antepassados. Não, Jesus, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura. Dá até um programa isso aí, viu? Aberrações da Igreja Evangélica no Brasil. Não é? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo isso fez novo. Se alguém disser para você, você tem que fazer a fogueira santa ou pecadora, ou sei lá o que. Irmãos, o evangelho é coisa simples, pura e simples. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que ter, a salvação gera santificação. E a sua vida com Deus vai te preparar para você morar com o Senhor no céu. Outra participação aqui da Rose, também do Rio de Janeiro. Sou missionária da Casa do Senhor, da Assembleia de Deus. Meus líderes falaram que eu não estava agradando a Deus devido a não estar fazendo a obra como deveria. E chegou que se eu não estava me preocupando muito com a minha salvação, por conta que eu era para eu tomar uma posição, senão eu iria chorar muito. Ou seja, pelo que dá para entender aqui, o pastor Roberto Cruvinel estava sendo meio pressionada a fazer a obra, disso, né? E ela falou que talvez não tivesse assim como fazer, e se não fizesse ia chorar muito. O que o senhor acha, pastor Roberto Cruvinel, sobre essas imposições de muitos ministérios? Você tem que fazer, você tem que estar aqui tal dia, você tem que fazer a campanha, você tem que fazer tal coisa. Essas imposições, elas são bem vistas por Deus, não, recebidas? Toda árvore dá fruto. A árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Porém, a Bíblia diz que o Espírito, que as coisas não são por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo vai querer fazer a obra de Deus. Agora, o que é fazer a obra de Deus? Ser um bom crente é obra de Deus? Sim. Ser fiel às Escrituras é obra de Deus? Sim. Compartilhar Jesus Cristo. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que alguns vão se escandalizar. Tem gente que eu vou ao sul do Brasil buscar avivamento. Quem é de Jesus não busca avivamento. Quem é de Jesus provoca avivamento. Onde você coloca a planta no teu pé, Deus te dá por possessão, está escrito. Pode ser dentro de uma comunidade, no morro do Rio de Janeiro, aqui no bairro da periferia de São Paulo, em qualquer lugar. Pode ser numa mansão. Agora, é difícil avaliar essa questão, porque aí eu vou avaliar só a opinião de uma pessoa, e não do que realmente está acontecendo, né? Lamentavelmente, existem ministérios que alienam os crentes. Talvez o irmão já tenha visto isso, né? Por exemplo, tem igrejas que dizem que você não pode nem se casar com quem você quiser, e outras que você não pode nem se casar, porque senão atrapalharia a obra de Deus. Isso é uma aberração. Esse tipo de coisa nós não podemos aceitar. Mas cada um tem a igreja que quer, ou não é? É isso aí, estamos aqui com o pastor Roberto Cruvinel, né? Que bom aqui respondendo as suas dúvidas. Pastor Roberto, estamos chegando ao final aqui da programação, da sua participação aqui no programa, né? Quero agradecer muito pelo pastor estar aqui, né? Só tem uma última pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, o final do telefone 9865, não falou o nome. Ele quer saber sobre o que o senhor acha, qual é a sua opinião, a Fidelis. Ele faz aqui a sua pergunta, ele quer saber a sua opinião sobre a questão da cura, né? Podemos tomar posse da cura? O senhor crê que Jesus levou sobre nós as nossas dores, carregou as nossas doenças? Ele fala que ouve muitos pastores dizer que essa cura que Deus deu é uma cura espiritual, né? Não é uma cura física, né? Mas interessante que está ali numa sequência. Jesus curou muitos enfermos, né? E logo a seguir ele fala para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Qual é a sua visão sobre isso? Então, irmãos, eu como digo, eu sou um pentecostal e acima de tudo eu creio na palavra. Apocalipse 1:8 diz que Jesus é o Pantocrator, todo-poderoso. Em Gênesis 17 ele é chamado de El Shaddai, todo-poderoso. Ele faz o que ele quiser. Pode curar e pode não curar. E eu tenho liberdade de orar por cura. Existem na Bíblia os dons de curar, e creio sim que existem esses dons. Em que pese ter muita falcatrua por aí, muita papagaiada, muita coisa errada que rouba a fé do povo,
Jesus é poderoso para curar. Mas e se ele não curar? Se ele não curar, eu continuo crente. Se ele não curar, ele já curou a minha alma. Já me curou do poder do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se Deus fizer, tem uma música, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, ele continua sendo Deus. E por conta disso, ele vai me levar para o céu. Hoje existem muitas pessoas na igreja que são, se me permite falar uma coisa rápida, até da sua área, as pessoas são muito espirituais, mas são enfermas mentalmente. Tem problemas sérios na área das suas emoções, como ansiedade, tudo. E não estão preocupadas com isso. A Bíblia fala, lançai sobre o Senhor, lançai sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, toda a nossa ansiedade, não é? Como é que nós vamos tratar? Tem gente que diz que se você é crente, você não pode ir ao médico. Mentira! O próprio Paulo disse para Timóteo, olha aqui, ó, por causa das tuas muitas enfermidades, toma um pouco de água, toma água e vinho, não é? Ora, irmãos, tem que entender que nosso nome está escrito no livro da vida. E tudo que tiver que passar, nós vamos passar. Se ele quiser curar, glória a Deus. Vamos orar por cura. Se ele não quiser curar, vamos continuar sendo crente. Pastor Roberto, eu gostaria de deixar uma pergunta aí para o senhor, muito importante, porque algumas pessoas elas colocam, né, essa questão da concepção. O senhor acredita que o homem ele é concebido de três partes, o corpo, a alma e o espírito? Né? E o espírito nós tratamos na igreja, a nossa parte espiritual, o corpo, obviamente, com exercícios físicos, boa alimentação, né, tudo aquele cuidado, e o cuidado da alma. O senhor acredita também que a nossa psique ela tem que ser cuidada, nós temos que trabalhar, né, essa questão? Por exemplo, muitas pessoas elas têm um processo que vão deixá-las ansiosas. Então não adianta ela ir na igreja, porque aquele processo, aquele modo de operar, né, o modus operandi da pessoa, levará a pessoa a um processo de ansiedade. É importante nós cuidarmos da nossa parte física com médicos, psicólogos. O senhor vê esse lado? O senhor acredita? Sim, ó, a Bíblia, nós somos tricotômicos, a Bíblia diz corpo, alma e espírito, não é? O mesmo ente com três, vou colocar para ficar simples, três partes. Somar corpo, que nossos sentidos, que se relaciona com o mundo, com nossos sentidos. O pneuma, nosso espírito, que se relaciona com Deus, chamado de alma interior. E o psique, que é a nossa mente, ou a alma. Irmãos, é extremamente importante cuidar disso. Vou dar exemplo. Elias, um profeta, quadro depressivo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ele deixa o discípulo, vai para o deserto, busca a solidão. Pede a morte, né? É tomado de uma autoindulgência, pedindo a morte, não é? Pedindo a morte, e o Senhor não o repreende, porque, lamentavelmente, muita gente diz que é falta de fé você ter um problema depressivo, e qualquer ser humano, e às vezes até quem está dizendo isso está em depressão, não é? Nós temos que ser pé no chão. Nós temos o coração no céu, mas os pés no chão, não é? As pessoas podem, às vezes, por exemplo, o ativismo da igreja pode levar alguém à ansiedade. É possível. Então, eu acredito que deve sim, é possível ser tratado. No caso de o Todo-Poderoso chega para Elias, aliás, um ser celestial para Elias, e não diz, ó, seu desviado, você está aí. Não, levanta, come, que tua caminhada é longa. Olha aí, isso o que é? Psicologia pura, não é? Você pega Jesus, que ele disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. O que é aquilo que ele está sentindo naquele momento? As pessoas podem ter quadros, momentos depressivos? Sim, crentes santos. Podem ter, inclusive, uma enfermidade que precisa ser tratada, até medicamentosa? Lógico que pode. Isso é falta de fé? Não é. Não é. Não permita que ninguém coloque mais esse peso sobre a sua vida. Jesus te libertou. Exatamente. O Davi também, né? Naquele salmo que ele fala que a ansiedade dele estava... Cordéis da morte me cercaram. Então, ou seja, ele mostra ali que não havia parte nenhuma sã no corpo dele, que ele estava sem dormir, preocupado, né? Porque também acontece. Numa caverna, né? Fugindo das tribulações... né? E acontece, irmãos, eu fico triste com quem dá, e vou te dar um conselho, desconfie de quem dá resposta rápida no problema dos outros. Porque, irmãos,
problemas emocionais, solidão, ansiedade, depressão é coisa séria. Não é coisa de brincar. Tem gente que e não é para qualquer um tratar. Não é porque o camarada faz um curso de psicanalista em 3 meses, assim, nada contra os psicanalistas, é uma vertente, né? Mas eu vejo uns cursos aí, fulano, psicanálise pastoral, 3 meses, ele não é um psicólogo, o psicólogo tem anos de formação para tratar com a mente humana. E a pessoa tem que tomar cuidado com as influências externas na sua vida. Por exemplo, os coaches, por exemplo. Olha o Salmo 38, né, de Davi, ó. Ele fala assim, tornam-se infectas e purpulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia inteiro, arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito, quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. E na tua presença, Senhor, estão os meus desejos e a minha ansiedade não está oculta. Pois é. Ou seja, o homem estava... Quer dizer, está desviado ele? Não é isso, não é verdade. Uma depressão profunda aqui, numa ansiedade... Né? É um problema, existem questões dessas que são locais, que são pontuais na vida da gente. Todo mundo tem, poxa. Pontuais. Quem que nunca ficou sem dormir e tal, e crente, e lutou em oração ali, não é? Tem pessoas que realmente são enfermas, que precisam de tratamento, e não por isso elas são menos crentes. Exatamente. Pastor Roberto Cruvinel, eu quero agradecer pela sua presença aqui no programa. Seja bem-vindo, volte sempre. Eu queria que o senhor utilizasse aí, nós temos mais 4 minutos, para o senhor dar aí as suas mídias sociais, a pessoa que quiser te conhecer, quiser fazer um curso grego, né, conhecer mais sobre a língua grega, participar também de outros cursos, aí como é que a pessoa faz para te encontrar? E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, não é? Estou correndo aí com os programas de rádio, os debates de TV, e me convidando eu volto. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, eu tenho TikTok, tenho Kawaii, Facebook, tudo Pastor Roberto Cruvinel. Mas muito especialmente que você se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e acione as notificações, porque tá, tem muitas programações de ensino, muita coisa, pregação, ensino, programas de rádio, onde eu respondo perguntas. Vai lá, Pastor Roberto Cruvinel. E me seguir também no meu Instagram, inclusive mandar uma mensagem no direct dizendo que você ouviu esse programa. Me manda uma mensagem, ó, eu te acompanho porque eu ouvi o programa do Bispo Emerson, tá bom? Para a gente ver o alcance, até onde está chegando, falar de onde você é, eu vou ficar feliz. É difícil eu responder perguntas nas minhas redes sociais, porque é muita gente, mas nos próximos programas eu vou respondendo. Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Se você quiser estudar comigo, vou fazer uma promoção aqui, ó. Eu tenho um seminário, você pode fazer o curso básico, médio e avançado de teologia, totalmente apostilado. Eu mando para qualquer lugar. E você tira a dúvida diretamente comigo. E eu vou fazer uma promoção para 10 pessoas em cada curso aqui. Em cada curso. Você vai comprar o curso, vai pagar em 3 vezes sem juros, vai ter desconto, um descontão aqui do programa, não é? E eu vou te mandar de presente um livro. Eu vou mandar um livro de presente para você, tá ok? Um livro de presente. Vai ser uma bênção, você vai crescer. Básico, médio em teologia, apostolado, direito certificado, histórico escolar, cursos livres. Também meu curso de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, online, não é? Sabe, é menos de R$300, você faz 2 cursos. Escatologia em vídeo e do Espírito Santo em áudio. Manda aí a mensagem no WhatsApp que está aparecendo, 967-665787, com a palavra cursos, 11-967-665787, 11-967-665787, com a palavra cursos. Eu vou mandar para você todas as informações, todos os nossos cursos, inclusive do curso de grego, que nós falamos bastante aqui. Meu querido irmão bispo, muito obrigado. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, te prospere, abençoe esse programa, que abençoe a você, que Jesus te cubra de bênção. Se você ainda não é um crente, entrega a tua vida para Jesus, seja um crente. E agradeço aí o carinho comigo, com o meu ministério.
Tá certo, eu que agradeço. Nós vamos a um break aqui agora, daqui a pouquinho eu volto para o momento da oração aqui no programa Falando de Vida, né? Você que tem participado, muito obrigado. Olha, foram mais de 100 perguntas hoje aqui no programa, me desculpa, me perdoa você que eu não consegui trazer a sua pergunta aqui hoje, tá? Infelizmente felizmente muitas